Meus irmãos, é muito claro nas Escrituras que este mundo terá fim. Ele está sendo reservado para o fogo. É revelado com muita clareza. E Jesus falou nesse sermão, em outras passagens, desse fim que nós devemos atentar. Porém, ele nos deu alguns indicativos, alguns sinais que vão nos revelar que está chegando esse dia. Nós percebemos por essa leitura anteriormente que a igreja deve ter interesse em conhecer o fim do mundo. Escatologia, que trata da doutrina do fim do mundo. Nós precisamos conhecer para não sermos surpreendidos. Vigiai, para que não entreis em tentação. Ele então fala de um sinal que é os falsos cristos. Nós sabemos que quando o Cristo voltar, ele virá com poder e grande glória. Porém, vão se manifestar neste mundo homens que vão se intitular salvadores. Em especial, o anticristo, o chefão, né? Ele vai se colocar no lugar de Deus, se assentando no lugar de Deus, se arrogando ser Deus. E vai resolver os dramas existenciais do homem. Lá o capítulo 13 de Apocalipse fala do anticristo e a solução econômica que ele vai apresentar. Jesus também nos advertiu que a princípio das dores não são sinais que apontam o retorno dele. Guerras, rumores de guerras, fomes, terremotos. Eu vi há pouco, né, esse período da guerra da Ucrânia, Israel, o pessoal já clama, está chegando o fim do mundo. Não. Guerras, rumores de guerra, terremotos, fome, não apontam o sinal do fim do mundo. São o princípio das dores. Agora, nós vamos continuar, e vejam aí no versículo 10, eu dei um resumo, porque eu quero enfatizar sinais do fim do mundo. A pregação do evangelho a todas as nações. Versículo 10 do capítulo 13. Leamos. É necessário que primeiro o evangelho seja pregado a todas as nações. Esse é o sinal. Quando o evangelho for anunciado a todas as nações, diz Mateus, então virá o fim. O desejo de Deus é que todos os homens cheguem ao conhecimento da salvação, através da pregação do evangelho, para depois chegar ao fim. Então a preocupação de Deus, o amor de Deus pela humanidade, é que o homem se salve. Tanto é que o apóstolo Paulo escreve: antes de tudo, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça, em favor de reis e de todos que se acham investidos de autoridade. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então, essa é a preocupação divina, que o evangelho chegue a todos os povos, toda tribo, língua, povo e nação. A obra de evangelização deve ser um alvo no topo das prioridades de todos nós, crentes em Cristo, se queremos o retorno de Cristo e a salvação dos pecadores. Então eu preciso deixar acender no meu coração o desejo pela evangelização. Eu quero que Cristo volte. Então evangelize. Fale de Jesus para o maior número possível de pessoas. Como diz Mateus, será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunha a todas as nações, então virá o fim. Não serão os seres angelicais que vão realizar esta obra, mas Deus confiou à sua igreja a missão de espalhar o evangelho a todas as nações. Então, não é você fazer oração, Senhor, manda um anjo para falar para o meu parente, para o meu amigo.
porque Deus não vai enviar. Essa responsabilidade é nossa. Lembra? Chamou os apóstolos e disse: ide pelo mundo, pregar o evangelho a toda a criatura. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? Como crerão naquele de que nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Uma igreja que valoriza a evangelização dos povos está no caminho da vontade de Deus e certamente será abençoada pelo Senhor com talentos e recursos para a execução dessa tarefa gloriosa. Quando a gente, por exemplo, a igreja de Pinheiros, a igreja presbiteriana de Pinheiros, ela pega do seu orçamento 60% para a obra missionária. E eles conseguem fazer muitos trabalhos, porque Deus confere àquela igreja mais recursos ainda, mais obreiros, para que o evangelho seja proclamado a todas as nações. Se essa igreja, se o seu coração, individualmente, você assentar, contribuir para as missões, você evangelizar, Deus vai abençoar muito a sua vida, a nossa vida. A oração por envio de missionários aos campos não alcançados ao Senhor precisa fazer parte da oração particular e coletiva dos santos. O Senhor disse que a seara é grande e poucos são os obreiros. Rogai ao Senhor que envie trabalhadores para a sua seara. Então, não é errado pedir por coisas dessa vida. Devemos. Mas reserve um espaço para pedir para que Deus envie obreiros para os campos, né? Isso é extremamente importante. A igreja encontrará oposição em grau e intensidade diferentes, mas ela não deve recuar, pois esta é a vontade de Deus, que o evangelho seja anunciado a todos os povos. Diz Atos: então os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente a judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhe o evangelho de Jesus Cristo, e a mão do Senhor estava com eles. A igreja, nessa época, antes da perseguição, ficou concentrada em Jerusalém, não ia evangelizar. Então Deus usou a perseguição, a morte de Estevão, para espalhar o evangelho pelo mundo romano. Pregar o evangelho é vontade divina, e isso podemos fazer com a ajuda do Espírito Santo, mas a conversão é obra exclusiva de Deus. Você não precisa ser um pastor, um expositor, mas você sabe que Jesus morreu, ressuscitou e vai voltar. Fale para o seu amigo: o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê.